E estamos de volta com o nosso Mais Saudável nesta sexta-feira e hoje a gente está falando de um tema que serve para todo mundo. Então, presta atenção, porque nós estamos aqui hoje com a disponibilidade voltada para você. A gente quer te motivar. Então, se você não sabe como, tem algo aí que está emperrado, presta atenção, porque cada especialista que está aqui tem um porquê, tem uma história, tem um problema, conseguiu superar e sabe te dar o caminho para você ter uma vida um pouco mais motivada. Eu acredito que a motivação também, para quem já não nasceu motivado, não vem de uma hora para outra. São hábitos, a gente vai criando hábitos, a pouco, e aí a gente vai mudando. É como alguém, por exemplo, que está fazendo aí uma reeducação alimentar. Não é de uma hora para outra que a pessoa troca os seus hábitos alimentares. E sim, ela vai colocando novos hábitos dia a dia, certo? Toninho, o que você percebe? Como é que você visualiza hoje as pessoas que chegam para você? Você percebe que as pessoas elas estão afim ou elas ficam afim só para mostrar para alguém que algo pode ser legal? Sabe assim? Será que é algo realmente interior, de dentro? Eu tenho os dois casos hoje. Eu tenho quando é o profissional que chega até lá e ele quer fazer um processo de desenvolvimento, e tem quando a empresa manda. Então tem esses dois casos. Quando a empresa que envia, muitas das vezes o profissional não está afim de fazer o processo. Ele fala, olha, Marcos, eu não estou afim, o ambiente que eu vivo não tem nada a ver com isso que eu vou fazer aqui. Quer dizer, eu vou me desenvolver para algo que dentro da empresa não tem oportunidade depois nem de exercer isto. Então é algo que às vezes a gente nem para pensar, e quando uma empresa fala, Marcos, vou mandar um profissional para você, eu sempre pergunto antes, mas escuta, qual é o teu objetivo? Né? O que você quer dele? Né? E aí, às vezes, a empresa, não, a gente só quer desenvolver, mas peraí, pra quê? Né? E aquele pra quê é importante, né? Porque é a pergunta, por que eu vou levantar da cama? Começa desde o que te do faz, antes, né? Então, assim, as pessoas, quando elas não vêm de empresa, elas vêm por vontade própria, é um processo extremamente diferente, porque a pessoa, ela quer fazer, claro que ela enxerga os desafios, ela vai ter problemas, vai ter frustrações, porque a frustração faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento, amadurecimento, etc., né? Mas é algo muito interno, né? O meu papel não é fazer nada. O meu papel, eu sou um óleo numa engrenagem, né? Então, porque se eu estou o tempo inteiro motivando, eu fico pensando, e o dia que eu não estiver com ele, como é que vai ser a motivação? Né? Então, não sou eu quem motiva. Na verdade, ele se motiva através daquilo que ele faz, reconhecendo cada passinho. E as coisas são pequenas mesmo, Cissa. É o que você falou da reeducação alimentar. Né? Você não engordou num dia para emagrecer no mesmo dia. Fala, vou parar só hoje de comer, amanhã já estou. Não, é um processo lento, devagar, de construir uma nova pessoa, né? Mas quando a gente fala assim dessa questão de despertar uma consciência ou de despertar uma motivação, é importante. Sim, tudo tem que acontecer dentro de você, não tem jeito. Mas alguém que te pega a mão, alguém te fala, você pode, vai, acredita, é sensacional. Por isso, a gente separou um trecho de um filme muito especial que eu adoro, que se chama Um Sonho Impossível. Presta atenção o que essa mãe adotiva faz por esse cara. Olha só. Vem cá. Michael, você lembra quando a gente se conheceu e fomos comprar aquelas roupas horrorosas pra você? E eu estava com medo e você disse pra eu não me preocupar porque você ia me proteger. Lembra disso? Sim, senhora. Se alguém tentasse me pegar, você ia impedir, não ia? E quando você e o SJ bateram com o carro, o que fez com o airbag? Eu segurei. Você segurou. Você segurou. Esse time é a sua família, Michael. Você tem que protegê-lo dos outros caras, ok? Olha só. Vem cá. O Tony é o seu quarterback, tá? Você protege o lado cego dele. Quando olhar pra ele, pense em mim. Sabe, o jeito que você me protege, faça igual com ele. Tudo bem? Tony, pode voltar. Agora, o Umpa Lumpa aqui é o seu tailback. Quando olhar pra ele, você pensa no SJ e como nunca vai deixar ninguém machucá-lo. Você entendeu? Tudo bem. Você volta. Sacou? E a Collins e o Sr. Tui? Claro, eles são do nosso time também. Vai proteger a família, Michael? Sim, senhora. Bom, menino. Agora se diverte. Vem cá.
Esse filme é maravilhoso e esse trecho que a gente separou é maravilhoso ainda mais. Por quê? Porque nesse momento essa mãe adotiva, ela desperta, ela sabe da capacidade que esse menino tem, ela sabe que ele pode, mas ele tá ali meio que desacreditado. E ela começa a despertar e apontar e trazer sentimentos à tona para ele e motivá-lo a virar esse grande campeão. É uma história verídica e ele é o grande campeão de futebol americano, isso daí, né? Futebol americano nos Estados Unidos. Então, é isso que eu quero que a gente coloque para quem está assistindo, cada um aqui na sua área. Malu, você como uma preparadora física, o que você faz? Como você percebe o seu aluno? E o que você coloca? Qual é a pimentinha que você coloca ali em alguém que você sabe que é capaz, mas que está sem motivação? Como você motiva essa pessoa? Bom, como eu falei anteriormente, eles chegam para a gente desacreditados. Então, o meu papel é só mostrar para ele que ele pode e que ele tem que acreditar. Ele precisa acreditar nele em primeiro lugar. Às vezes, eu até conto o que aconteceu comigo. Quando eu entrei no Estúdio Velocity, a gente passa por um treinamento longo, até 3 meses. E eu pensei em desistir. Eu falo isso para eles durante a aula. Eu falo, gente, eu também não conseguia. Mas se eu conseguir, eu tenho certeza que você pode. E eu sinto que quando eu conto essa história para eles começam a acreditar que é possível. E para mim foi difícil? Foi, eu consegui. Mas eu não pensei que eu pudesse fazer tanta diferença assim, só contando esse fato da minha vida para eles. E é o que eu sempre digo também, se a gente fizer um pouquinho e for dividindo, assim, doando um pouquinho para cada, eles vão se sentir mais fortes com isso e vão começar a acreditar que eles podem mais, que eles podem ir além. E assim então, eles vão se transformando. Estruturar o teu aluno, né? Colocar na cabeça dele o seguinte, somos iguais. Sim. Se eu posso, você também Sim. pode. Isso é muito legal, é uma técnica e uma tática que ela usa. Você, Pri, como é que você motiva os seus funcionários? Quando você fala de empresa é um pouco mais difícil, porque você não fala de uma pessoa só, você fala de um time e muitas vezes esse time é grande, né? Então, eu acho que a motivação, na verdade, ela é o resultado, né? E não o caminho para uma empresa. A gente tem que propiciar, a gente tem que respeitar o profissional, a gente tem que ouvi-lo, ele tem que entender o valor do trabalho dele, e aí ele vai se enganjar naquela empresa, ele vai gostar do que ele faz e, consequentemente, ele vai se sentir motivado. É muito difícil numa empresa você tratar individualmente cada um e despertar a motivação e incentivar. Você tem que fazer no geral, você tem que encontrar um meio onde você consiga um ponto de equilíbrio, né, para que as pessoas gostem daquilo que elas fazem, para que elas se sintam engajadas e, consequentemente, motivadas. Perfeito. Toninho, você, na tua área de atuação, como é que você motiva as pessoas a seguir a estrada, a seguir em frente? A ideia inicial é entender onde é que a pessoa quer chegar, né? Porque ela chega com um sonho, que seja um sonho, um objetivo, uma meta, né? Então, primeiro a gente sonha, a gente brinca, fala, hoje é o nosso dia de sonhar. Então, a gente sonha, fala sobre coisas que talvez sejam absurdas naquele momento. A partir daquilo, a gente observa como é que é a fisiologia da pessoa, como é que é o brilho no olho quando ela falou alguma coisa. Fala, nossa, talvez essa seja a sacada do que a gente precisa fazer. E a partir daí, a gente faz um contrato, né, de trabalho. O que é esse contrato de trabalho? Fala assim, olha, eu tô com você desde que você esteja comigo. A gente vai para onde você quiser, mas a gente tem que estar junto. E aí a gente estabelece essa parceria. E assim, tem dias que a gente tem reuniões que são péssimas mesmo, que é aquela coisa que é difícil. E aí o cliente chora, e a gente que tá ali não pode chorar, então você tem que fazer, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Como né? é que você falou que é quando a gente realmente consegue separar o gente grande do menino, né? A hora que a gente separa as crianças dos adultos. A criança do adulto, eu adoro isso. Então o trabalho é justamente você pegar qualquer ganho e apresentar isso para a pessoa. Falar, olha o que você fez. Porque às vezes a meta é longa e a pessoa não observa pequenos ganhos, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. E é por isso que muitas pessoas vivem desmotivadas, porque elas esperam grandes ganhos. Ela fala, nossa, mas hoje eu consegui fazer isso aqui que eu não conseguia. Ou tive uma vitória ali, ou então não tive uma perda, por exemplo. Então eu faço com que ele reconheça o que ele faz, com isso ele vai se estruturando, se fortalecendo e tendo posse daquilo. E aí ele vai se transformando num indivíduo muito mais responsável por si, e a motivação vem junto, né? Porque a motivação ela precisa vir de dentro, né? Muito bom. Ale, você, como terapeuta ocupacional, bora.
Então, eu me sinto multiplicadora mesmo, né, das capacitações das pessoas. Porque a pessoa vem com uma queixa, ou a família, né, porque traz esse paciente com uma queixa, e o meu papel é fazer adaptações. Porque talvez essa pessoa venha com uma amputação, ou vem com algum tipo de problema psiquiátrico, né? Então, nós temos que adaptar essa pessoa na rotina do dia a dia, ou seja, mesmo na vida diária dela. Ela não dá conta de tomar banho sozinha. Nós vamos ter que potencializar essa situação e fazer com que ela retome esses autocuidados. Então, assim, é uma gama de cuidados muito grande, que parece tão insignificantes, como ele falou, né? Mas a pessoa depois tem um ganho em escolher o sabonete, o shampoo, e falar, olha, eu tenho autonomia para isso. E era perdido isso antes. Então, assim, a pessoa começa a ter outras motivações. E eu me sinto multiplicadora. É a lei da semeadura mesmo, né? A gente começa a semear e cultivar e mostrar para essa pessoa que os frutos estão vindo, né? Então, essa é uma situação mesmo de motivar eles a cada dia. Porque daí tem um ganho hoje, aí você mostra para ele, após o nosso acordo terapêutico, como ele disse, né? Nós temos um ganho. Olha como você chegou e como você está hoje. Então, nós temos como equiparar e mostrar tudo isso que aconteceu. Então, mas quais são essas ferramentas psicológicas que você usa para que essa pessoa tenha essa sensação que você acabou de falar? Eu tenho autonomia, eu posso. Então, nós fazemos um questionário mostrando o que ela consegue fazer. E ele mesmo me dá respostas dizendo, olha, não, isso eu preciso da ajuda da minha mãe. E aí eu vou trazer para ela algumas adaptações. Por exemplo, mesmo física, né? Que seja as adaptações de barra no banheiro, algumas coisas, ou na casa. Vamos fazer uma adaptação para você conseguir se levantar sozinho da sua cama. Né? Então, de todo modo, depois, quando a pessoa percebe, ela já está tendo algumas atitudes que antes ela não tinha. Isso que você está falando é maravilhoso, porque nós estamos vendo aí, acompanhando pela imprensa, enfim, todo mundo acompanhou a tragédia com a equipe da Chapecoense, Sim. né? E hoje a gente vê aí o menino, o goleiro, o Follman, que maravilha que esse menino está fazendo, ele está se adaptando a uma nova prótese, ele quer voltar a andar, e essa motivação vai fazer com que ele se acostume logo, sim, com essa nova prótese. E eu estava vendo até ele num outro programa de TV, e ele disse, se eu não conseguir voltar para o esporte, enfim, eu quero cantar. Então ele já achou uma outra motivação, ele já achou um outro caminho. É maravilhoso. Follman, parabéns, em nome do Mais Saudável, você é um herói, tá bom? E chegou uma hora também que a gente adora, é conversar com você de qualquer canto do país. Você vai entrar agora na nossa sala de bate-papo. Seja muito bem-vindo! Ei, coisa boa, Fortaleza, Ceará. Joana Abreu, essa região me motiva que é uma beleza. Não sei porquê, só que não, sei sim. O sol, o mar, é uma maravilha. Ó, Joana, um beijo, minha princesa. Ela diz o seguinte aqui, ó, meu filho não gosta muito de estudar. Como motivá-lo? Eita, isso é muito legal. Tem muita mãe, tem muita vovó, tio, pai que está cuidando do filho aí. E a gente sabe que tem criança que realmente, para pegar ali no breu do estudo, é complicado. O que deve fazer para motivar essa criança? Então, uma das táticas que eu uso com os meus pacientes também em relação à questão dos estudos, né? A gente elenca assuntos que eles têm mais interesse e começa a colocar isso de uma forma mais gostosa, né? Uma construção. Vamos então para um assunto que você gosta e a gente começa a fazer com que ele tenha esse desejo pelo estudo, né? De algum tema que ele goste. E aí, a partir disso, começa a ter outros ganhos. Você acha que a motivação ela tem que estar relacionada com alguma troca, principalmente nessa parte de adolescente e criança? Tipo, meu filho tem problema para comer, então eu não quero que ele... Então eu vou motivar ele a comer a verdura, mas eu vou trocar com ele algo. Isso é coerente? Então, algumas vezes, na maior parte das vezes, né, os pais sabotam os filhos. Pra caramba! Fazem sempre isso, dizendo, olha, você vai ter a sobremesa, você vai para o parque, você vai ter outras coisas, né? Mas, na verdade, eu acho que a construção, esse momento de construir se perdeu com essa rotina do dia a dia. Então, assim, por que a criança não gosta de comer? Ela nem sabe de onde vem. Ela vai no mercado e pega o pacotinho e vem para casa. E quando ela conhece de onde saiu esse produto, como saiu, a dificuldade que ele chegou até você. Então, assim, eu acho que hoje a rotina tem sido muito louca e não permite com que as crianças tenham acesso a tudo isso. Depois que elas sabem, eu tive paciente que tinha medo da alface. Nós fizemos a horta e ele começou, um paciente autista. Chegava no mercado, corria com o pai.
da alface. Depois ele passou a gostar. Eu acho que é isso, é você educando de forma Exatamente. coerente, legal, introduzindo a criança nesse teu mundo também, sem fazer troca, porque eu acho que a troca lá na frente pode custar algo um pouquinho mais caro, tá bom? Ó, eu quero mandar um beijo aqui pra Andressa do Carmo Santos, que ela é de Itapeceri... Ih, peraí, linda, peraí, que aqui agora deu um trava-língua danado. Itapecerica, Minas Gerais, pô, como eu não falo Itapecerica? Um beijo, minha princesa Andressa. Ela acaba de ficar sócia aqui da nossa rede Século XXI. E eu agradeço demais você, Andressa, assim como todas as pessoas que nesse momento estão aqui ligados no nosso Mais Saudável, ouvindo esse programa e ficando sócio, porque assim você ajuda a gente a crescer a cada dia, a rede Século XXI a crescer a cada dia, e a gente pode levar esse conteúdo de saúde, de amor familiar para os 4 cantos do país. Eu sempre digo aqui que você não está fazendo bem para mim, para o meu programa, para o Padre Eduardo, para a irmã Luísa, não. Você está fazendo bem para o seu semelhante. Sabe por quê? Quando um produto como esse, quando uma TV como essa, que leva oração, que leva saúde, que leva artesanato para qualquer parte do país, tem muita gente que a gente sabe que não tem acesso. Não tem acesso a uma enfermaria, não tem acesso a um pronto-socorro, não pode conversar com especialistas como nós estamos fazendo aqui. E é isso que você, quando fica sócio aqui da nossa rede Século XXI, nos ajuda a fazer, nos ajuda a propagar esse caminho aqui que a gente acredita, esse conteúdo que eu particularmente acredito que é de bem-estar e qualidade de vida. Então, muito obrigada, tá bom, minha lindeza? Tem a Valdeide Ferreira aqui de Campinas. Um beijo, princesa, também. Ela diz o seguinte: não tem motivação, não tem vontade de fazer nada, o que fazer para melhorar? O primeiro passo, Val, é o seguinte: a gente dá um abraço bem gostoso. Chega aqui. Vem cá, Val. Mas vamos dar um abraço forte, tá, Val? Venha, vamos. Abraça mesmo, aperta, porque o abraço tem poder curativo. É sério, o abraço, você diminui ritmo cardíaco, Libera a ocitocina. é uma maravilha abraçar. Depois eu vou abraçar todos vocês, tá? Agora vamos lá, gente. O que a gente pode falar pra Val? Ela diz aqui que ela não tem motivação, ela não tem vontade de fazer nada. E aí, como que a gente fala? Vai, Val! Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. A minha opinião, a minha dica pra você é saber o seguinte: a gente tá aqui uma vez só. Então vamos tentar levar essa vida da melhor forma possível. Deus nos colocou aqui, né, com toda a beleza que eu digo, não só a beleza estética, a beleza de poder estar aqui. Isso é maravilhoso, de poder acordar, de poder dormir, de tentar solucionar problemas ou não. Então, Val, ó, se apega na fé, acredite que Deus vai dar a mão para você e vai te colocar numa trilha de sucesso, numa estrada maravilhosa. Mas daqui a pouco os especialistas vão falar com você, tá bom? Fica aí, não descola, eu vou e volto rapidinho, sempre te deixando o quê? Muito mais saudável.